A última semana da estação do inverno, período em que há maior incidência de casos de doenças respiratórias, termina com queda nos números de casos de Covid-19 no sul de Minas. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, na primeira semana de 2023, Minas Gerais registrou mais de 12 mil casos da doença. Agora, no último boletim divulgado pelo painel do coronavírus do estado, Minas Gerais aponta apenas 25 casos. O último caso de morte por Covid-19 na região foi registrado em agosto. Para falar sobre a situação da Covid-19 na região, nós vamos conversar com o professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, Sinésio Inácio da Silva. Professor, para começar a nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse sobre a situação atual da Covid-19 no sul de Minas. Bom dia. Bom dia, Zé Romeu, bom dia, ouvinte. A confirmação dos casos de Covid-19, o acompanhamento da chamada incidência, casos novos, está muito defasado. Por quê? Porque com o fim da emergência sanitária decretada, resolvida pela OMS, pelo governo brasileiro, isso é mundial. A vigilância sobre os casos, realmente, ela diminuiu muito. Então, nós temos um grande problema em trabalhar com os dados mais precisos. Mas o que a gente pode ter como um indicativo, a partir das informações oficiais da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e aqui para a nossa região sul, é que do começo de agosto até o fim de agosto, nós de fato tivemos um aumento de casos confirmados, casos obviamente oficiais que são muito menores do que o que vem acontecendo. Mas já da penúltima semana para cá, nós tivemos um registro já descendente, nós já tivemos uma queda. Mas de fato o mês de agosto, do início dele até o final, comecinho de setembro, nós tivemos sim uma escalada pelos dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde aqui para a nossa região sul e para o estado de Minas Gerais. E a que se devem esses números, professor? Bom, o vírus, conforme ele vai evoluindo, a chamada pressão evolucionária, ele vai contaminando mais pessoas, as pessoas muitas vezes já foram vacinadas, as pessoas já tiveram a doença, quer dizer, ele encontra diversas pessoas, desde aquelas que têm muito pouca proteção, até aquelas que desenvolveram algum tipo de imunidade. E aí, por um processo chamado de pressão evolucionária, uma seleção natural, aquelas cepas, aquelas variantes, subvariantes, a gente chama agora do vírus, modelinhos novos dele, vamos dizer assim, mais resistentes e mais capazes de contagiar outras pessoas, eles vão aparecendo. Mas existe uma tendência também, ao mesmo tempo em que aumentam essas subvariantes que são mais contagiosas, também não é uma regra absoluta, mas isso de modo geral vale, elas têm uma menor capacidade de provocar casos graves. Isso é uma boa notícia, claro, especialmente considerando que muita gente foi vacinada e a gente vai ganhando imunidade. Mas, por outro lado, isso ajuda o vírus a se espalhar. Nós também estamos vivendo um espaço já de 4, 5, 6 meses na população em que muitas pessoas já tomaram o reforço da vacina. E esse espaço de meses, ele também já significa que a própria proteção da vacina diminui. Isso tudo junto, e o fato, parece uma ironia, de que os casos são mais leves, as pessoas acabam, vamos dizer assim, se cuidando menos, no sentido de achar que é só um resfriado, ou ainda locais, claro, de trabalho, de estudo, o que facilita o contágio. Aí nós temos esse aumento de casos. Mas, de fato, nós estamos tendo agora uma subvariante nova, a Aedes, a EG.5, agora chamada Aedes, e, por exemplo, nos Estados Unidos ela já domina desde agosto. Então é só uma questão de tempo, nós estamos globalizados, interagindo com o mundo, para também ela começar a predominar aqui. Professor Sinésio, na região já se encontram casos da variante Aedes, ou ela ainda não chegou entre nós? Olha, eu apostaria que sim, ela já chegou sim e já está sendo responsável por aumento de casos, mesmo casos leves,
de modo geral, mas pessoas mais vulneráveis podem ter complicações. Só que a constatação oficial, né, precisa do quê? Precisa da chamada vigilância genômica, precisa fazer a chamada tipagem do genoma das subvariantes. E aí já é um exame mais caro, mais complexo, e que nós ainda não temos oficialmente números a respeito. Professor Sinésio, a região ainda registra casos de morte por Covid. Enfim, quando aconteceu um caso de morte por Covid na região? O senhor tem esse número? Olha, também por dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nós temos dados aqui da chamada Semana Epidemiológica 34. Que período foi esse? Não é só falar o número, foi do dia 20 de agosto ao 26 de agosto. Em que houve, pelo menos oficialmente, está registrado um óbito. Quer dizer, isso perto do que já foi a pandemia, né, é muito, muito auspicioso. Mas, de fato, nós ainda, né, registramos e podemos registrar óbitos, como a gente observa, por exemplo, para a gripe, mas com a Covid-19 não é diferente, não é uma doença que tem a mesma gravidade que o vírus da gripe hoje, né, que o vírus da gripe pode provocar. Mas é importante lembrar, mesmo que a chamada letalidade, né, o número de mortos entre os doentes seja muito pequeno, se a gente tiver muitos doentes, né, muitos contagiados, esse número de mortes, ele aumenta. E uma última pergunta, professor. Além da vacina, quais outras medidas o senhor indicaria para a população evitar a infecção por Covid-19? Excelente questão. Então, primeiro, a gente, né, não bobear em relaxar com a vacinação. Isso acontece sempre quando a gente tem uma doença que consegue controlar, a gente não está mais vendo o caso, né? Com outras doenças aconteceu. Tá, então, a pessoa está com aqueles sintomas de resfriado, está com uma coriza, está com um ran-ran na garganta, febre especialmente, né? Que aí a pessoa assusta um pouco, mas em muitos casos nem sintomas tem a Covid, nem provoca sintomas, a pessoa continua circulando. Mas vamos lá, a pessoa que está com sintomas chamados gripais e sintomas de resfriado. Olha, se ela tem que ir a um compromisso, tem que ir ao trabalho, né, e se sente disposta, porque não é fácil faltar no trabalho, no estudo, use máscara. Especialmente essas pessoas que estão com algum sintoma, não é vergonha nenhuma, é um sinônimo de educação e consideração pelos outros. Use a máscara, porque esse resfriado pode ser o quê? Pode ser a doença. Então, é bom também lembrar que pessoas que têm pessoas mais vulneráveis em casa, pessoas de idade, pessoas com outras doenças já crônicas, né, devem prevenir de não levar essa doença para essas pessoas mais vulneráveis. Então, você vai em um local que vai ter muita aglomeração e com pouca circulação de ar, use a máscara, não é vergonha nenhuma. Vários países já usavam, inclusive, e usam para outras doenças. Então, está com algum sintomazinho, procure saber o que é, mas imediatamente evite, através dessas medidas, higienização das mãos, uso do álcool 70%, né, evitar contaminar outras pessoas. Nós conversamos com o professor de Epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, Sinésio Inácio da Silva Júnior, sobre a situação atual de Covid-19 no sul de Minas. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rede Arquidiocesana de Rádio. Eu que agradeço sempre esse excelente papel que vocês da imprensa têm tido, né, nesse esforço de a gente estar zelando pela saúde pública. Vocês são grandes e importantes parceiros aí da ciência e das ciências da saúde. Muito obrigado.